Regra de 3 simples. Vamos resolver algumas situações, problemas envolvendo o cálculo de regra de 3. Vamos lá? Um dos alimentos mais ricos em vitamina E é o abacate, que em uma porção de 75 gramas tem 3 miligramas de vitamina E. De acordo com as informações apresentadas, determine quantos miligramas de vitamina E há em 125 gramas de abacate. Então vamos lá, veja que aqui eu tenho duas grandezas, né, envolvidas, duas coisas que dá para medir ou contar, que seria o quê? A quantidade de abacate em gramas, é isso que o exercício me dá, e a outra informação que ele me dá é a quantidade de vitamina E em miligramas, ok? Então eu tenho duas grandezas envolvidas aqui. Então eu já vou aproveitar aqui antes de continuar para te falar o seguinte, a gente está trabalhando com regra de 3 simples. Eu uso a regra de 3 simples quando eu tenho apenas duas grandezas envolvidas, ok? Duas quantidades apenas. Se eu tivesse 3, 4 grandezas envolvidas, aí eu tenho que trabalhar com a regra de 3 composta, ok? Então vamos lá, continuando aqui com a nossa regra de 3 simples. Então a primeira informação que eu tenho é o quê? Que 75 gramas de abacate tem 3 miligramas de vitamina E. Veja que eu não fiz nada, apenas coloquei na minha tabelinha. Aí ele vem com outra informação, ó, quantos miligramas de vitamina E, ou seja, ele quer saber quantos miligramas, então eu não sei, vou chamar de X, tem em 125 gramas de abacate. Veja como é simples montar nossa tabelinha, a gente não fez nada demais. Apenas pegou os dados do problema e organizou na tabelinha, ok? Então veja lá o que está em azul, 75 gramas de abacate tem 3 miligramas de vitamina E. Então 125 gramas de abacate tem quantos miligramas de vitamina E, ok? Então esse é o primeiro trabalhinho, organizar os nossos dados em uma tabela. Agora vamos lá, o mais importante agora, organizou na tabela, você tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, porque dependendo da análise eu tenho que fazer uma inversão na minha tabela, ok? Vai ter exemplos aqui nas situações problemas envolvendo os dois casos, certo? Então vamos lá. Como que eu faço essa análise? Eu vou lá na coluninha onde está o X e coloco uma setinha para cima. Agora esquece os valores que estão ali. Pensa só na situação. Ó. Eu tenho quantidade de abacate e eu tenho a quantidade de vitamina E. Quanto mais abacate eu tiver, eu vou ter mais ou menos vitamina E. Lógico que eu vou ter mais vitamina E, ou seja, quanto mais eu aumento uma, mais a outra aumenta também. Então eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ó, as duas com setinha para cima. Por quê? Quanto mais abacate eu tiver, mais vitamina E eu vou ter. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, eu copio os números do jeitinho que está na coluna, ou seja, desse lado vai ficar 75 sobre 125 igual a 3 sobre x. Pronto, agora eu aplico a regrinha de 3, que é multiplicar cruzando. Então, primeiro eu vou multiplicar aonde está o x. Isso aqui é uma dica, tá? Se você começar multiplicando onde está o x, fica mais fácil o cálculo, ok? Então, vai ficar 75 vezes x, aí coloco o sinal de igual e faço o outro cruzando aqui, ó, outra multiplicação, 125 vezes 3, ok? Agora é só multiplicar. 75 vezes x dá 75x, igual 125 vezes 3, 375. Agora vamos isolar o x, vai ficar x igual a 375. Lembrando que aqui é 75 vezes x, quando eu tenho o número e a letra juntinho, tem uma multiplicação. Então, 75 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, ele vem aqui para baixo dividindo 375. X é igual a 375 dividido por 75 é igual a 5. Achei o valor do x, ele vale 5. Ou seja, em 125 gramas de abacate existe 5 miligramas de vitamina E, ok? Segunda situação problema. Paulo fez uma viagem entre duas cidades em 16 horas, a uma velocidade média de 55 km por hora. Se a viagem fosse feita a uma velocidade média de 80 km por hora,
quantas horas Paulo gastaria? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o tempo de viagem, tá? Ele está me dando essa informação lá, o tempo de viagem, e ele está me dando uma velocidade média em quilômetros por hora. Veja que eu só tenho essas duas grandezas envolvidas lá. Então, primeira informação, ó, ele fala que o tempo de viagem de 16 horas foi feito a uma velocidade média de 55 km por hora, ok? Ó, só coloquei na tabelinha as informações. Aí ele vem lá perguntando, se a viagem fosse feita a uma velocidade média de 80 km por hora, quantas horas seriam gastas para fazer essa viagem? Então aqui é o X, ok? Então só pegando lá, ó. Em 16 horas, a velocidade foi de 55. Se eu aumentasse a velocidade para 80, quantas horas ele gastaria na viagem, ok? Então vamos lá agora fazer a análise do diretamente ou inversamente proporcional. Coloca a setinha para cima aqui onde está o X, agora eu vou pensar, ó. Você tem um tempo de viagem, esquece os números agora. E a velocidade média. Quanto maior for a minha velocidade, menor será o tempo de viagem. Então veja que aqui eu tenho grandezas inversamente. Quanto mais eu aumento uma, mais a outra diminui, ok? Então quanto maior a velocidade, menor o tempo. E se eu pensar ao contrário também, né? Quanto menor for a minha velocidade, maior vai ser o tempo de viagem. Veja que é sempre ao contrário. Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então aqui tem que tomar muito cuidado, porque como deu inversamente, aqui não tem um X, vai ter que ser invertida. Então veja, ó, aqui tem um X, né? Então vai ficar 16 sobre X igual, como deu inversamente, aqui eu vou ter que inverter, ó. O 80 que está embaixo ele vai para cima e o 55 que estava em cima vem para baixo. Então é nisso que eu tenho que tomar cuidado, ok? Então quando é diretamente eu copio do jeito que está na tabela. Quando é inversamente eu tenho que pegar uma das duas colunas, né? Assim, para facilitar para você gravar, pega a coluna que não tem um X e inverte os valores, certo? Daqui para frente tudo igual, só aplicar a regrinha, ó. Aqui vai ficar X vezes 80 igual a 16 vezes 55, certo? X vezes 80 é 80x, igual 16 vezes 55, 880. Isolo x igual 880. Lembrando que aqui tem uma multiplicação, o 80 estava multiplicando, passa dividindo. Então, meu x é igual, ó, 0 em cima, 0 embaixo, a divisão, eu posso cortar, 1 em cima, 1 embaixo. 88 dividido por 8 é 11, o x aqui é 11, ou seja, se na minha viagem eu tivesse ido a uma velocidade média de 80 km por hora, eu teria gasto 11 horas de viagem, ok? Agora veja essa situação. Cláudia comprou uma estante pagando de entrada R$ 270, o que corresponde a 20% do preço total. Qual o preço da estante comprada por Cláudia? Então vamos lá. O que eu tenho envolvido aqui? Eu tenho o valor, ok? O valor da estante. E eu tenho a porcentagem desse valor que ele me dá. Então a primeira informação, ele fala que deu um pagamento lá de entrada de R$ 270. E isso corresponde a 20% do preço total, certo? Então a primeira informação que eu tenho lá, ó, R$ 270 corresponde a 20%. Aí ele vem perguntando, ó, qual é o preço dessa estante? Agora eu vou pensar o quê? Qual é o preço? Eu não sei, então vai ser X. E aqui em porcento? Como eu quero saber o preço da estante, o valor total da estante é 100%. Lembra sempre disso, o valor total de qualquer coisa é 100%. Então, o preço da estante equivale a 100%, ok? Bem tranquilo. Então, agora vamos fazer a análise. Aqui também já vai outra dica, tá? Quando eu estiver trabalhando com porcentagem na regra de 3, eu não preciso analisar. Sempre será diretamente proporcionais, ok? Então, viu que está porcentagem ali envolvida na regra de 3, não se preocupe, já considere diretamente proporcional. Então, vamos lá. Desse lado vai ficar 270 sobre x, igual do lado de cá, 20 sobre 100, ok? Agora vamos multiplicar, vai ficar x vezes 20,
igual a 270 vezes 100, certo? X vezes 20, 20x, igual 270 vezes 100, 27.000. Isolo x igual 27.000. Lembra que aqui tem uma multiplicação, então o 20 estava multiplicando, o 20 passa dividindo. Então, meu x é igual, veja que eu tenho 0 em cima, 0 embaixo. Como eu só tenho 1 embaixo, eu posso cortar apenas 1 lá de cima. Então, ficou 2.700 dividido por 2 é igual a 1.350. Ou seja, o valor da estante que Cláudia comprou é de R$ 1.350, ok? Agora vamos para o nosso último exemplo. Para transportar toda a terra retirada de uma obra, 2 caminhões necessitam realizar 18 viagens cada um. Se forem utilizados 6 caminhões como esses no transporte, quantas viagens cada um terá que realizar? Então vamos lá, quais são as grandezas que eu tenho envolvidas aqui? Quantidade de caminhões e quantidade de viagens feitas, ok? Então vamos lá, o que primeiro ele fala? Que 2 caminhões, então aqui 2 caminhões realizam 18 viagens cada um. Então na primeira linha já está aqui, só peguei a informação ali no meu texto e coloquei aqui. Aí ele vem falando ali, se forem utilizados 6 caminhões, quantas viagens terá que realizar, ok? Então vamos lá, 2 caminhões tem que realizar 18 viagens cada um. Se eu utilizar 6 caminhões, quantas viagens vai ter que ser feita para retirar aquela mesma quantidade de terra? Então vamos lá, agora vamos fazer a nossa análise. Vou lá na coluna do X e coloco a setinha para cima. Esquece os números. Agora pensa na situação. Você tem uma quantidade de terra para tirar. Quanto mais caminhões eu tiver para tirar essa terra, eu vou precisar fazer mais ou menos viagem. Lógico que eu vou precisar fazer menos viagem. Então, quanto mais caminhão eu tenho trabalhando, menos viagem cada um vai ter que fazer. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra automaticamente diminui. Então, cuidado aqui agora, né? Eu vou lá na coluninha do X e copio, 18 sobre X igual. Como deu inversamente, na outra coluna eu inverto. 6 que está embaixo vem para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. Inverteu, aplicando a regrinha de 3 agora. Vai ficar 6 vezes X é igual 2 vezes 18, certo? 6 vezes x é 6x, igual 2 vezes 18 é 36. Agora isolo x igual 36. Lembra que aqui tem a multiplicação. O 6 estava multiplicando, ele passa dividindo. X é igual 36 dividido por 6 é igual a 6. Ou seja, se 6 caminhões estiverem trabalhando, eles vão precisar fazer 6 viagens para retirar toda a terra da obra. Maravilha? Agora é com você, tá? Então agora você vai ter que praticar, porque até agora você entendeu como faz a regrinha de 3. Agora você precisa aprender. E aprender é na prática. Então agora resolva esses exercícios, ok? Volte aqui no vídeo, veja se você acertou. Se não acertou, volta o vídeo, veja ali onde você está errando. Assista quantas vezes forem necessárias para você entender passo a passo como resolve a regra de 3, beleza? Aproveita também, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like, maravilha? Tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link do meu material de 6.000 exercícios de matemática para que você possa conhecer também, ok? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!